Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estenda a sua mão para cá. A pastora Kelly estará ministrando a palavra sobre a nossa vida. E eu quero que você já possa abençoá-la. Você é abençoador? Então já diga: Senhor, nós queremos que o Senhor abençoe a tua serva. Continue direcionando, falando, usando, e que os lábios dela sejam como espada para a nossa vida. Pai, o Senhor venha direcionar os nossos caminhos aqui hoje, como família, como igreja, e o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos ela, Senhor, em todas as áreas, tudo aquilo que ela tem colocado diante de ti. Nós como igreja abençoamos a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: há um lugar de descanso em Deus. Diga com mais força: há um lugar de descanso em Deus. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vindo de uma maratona. Eu nem digo de quinta-feira, eu já digo desde quarta-feira. Quem esteve aqui conosco na quarta-feira? Quem esteve conosco aqui na quinta? E na sexta? E no sábado? Nós estamos vindo de uma maratona de busca intensa pelo poder de Deus no quesito conhecimento de Cristo. A Bíblia vai nos ensinar que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E todas as vezes quando nós nos achegamos ao Senhor, todas as vezes que nós nos aproximamos dEle, mas Ele nos mostra quão pequenos e miseráveis nós somos. Quanto nós somos dependentes e carentes da presença dEle. Então, quando Ele nos coloca à prova, a nossa força não vem em estagnarmos, em pararmos, em ficarmos prostrados, em entrarmos numa caverna e acharmos que é o fim. Mas a nossa força vem quando nós nos levantamos e nos posicionamos, e o adoramos, e o exaltamos, e o glorificamos, porque é a presença dEle quem nos fortalece, quem nos coloca de pé, quem nos faz andar mais uma milha, quem nos coloca de frente das adversidades e faz com que a gente dê ordem por meio da palavra dele, decretando que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Por isso, queridos, há um descanso na presença do Senhor, há um descanso em Deus, e nessa noite eu te convido a buscar esse descanso nele, a encontrar esse lugar de descanso, para que a sua mente se aquiete, para que você diga como o salmista Davi disse ali para a sua alma: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. E às vezes a gente chega na igreja para adorar, e já para trazer adoração a Cristo, já para trazer louvores e ingratidão ao Rei. E muitas das vezes nós somos roubados pela inquietude da nossa alma. E nesta noite, quando eu estava ali, o Senhor estava ministrando ao meu coração que você que adentrou neste lugar, com a sua alma inquieta, com sua mente, com pensamentos turbilhando de coisas, nessa noite o Senhor está colocando tudo no lugar. Ele está trabalhando por você. Aonde você não pode ir, aonde as suas mãos não alcançam, o Senhor está indo por você. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. E meditando na palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a nossa vida em Cristo, sobre estarmos firmes com a nossa casa em tempos em que o Senhor nos chama para que possamos vencer juntos todos os perigos que o mundo, que as circunstâncias, que as adversidades querem fazer com que nós possamos ou paralisar, ou procrastinar, ou duvidar. Sabe, queridos, quando nós paralisamos, não somos nós quem paralisamos. O propósito de Deus se paralisa na nossa vida. Foi bem dito aqui durante todos esses dias, e o nosso pastor Arley já vem dizendo isso algumas vezes. O inimigo, ele não está interessado em te parar. Ele não está interessado em roubar de você aquilo que não é seu.
O que o inimigo está interessado é em te paralisar no propósito que Deus tem na sua vida. Ele é perseguidor da unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Por isso ele quer te parar. Quando ele faz você procrastinar, é porque você já poderia estar anos-luz à frente naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas quantos de nós, a começar em mim, paramos e ficamos num tempo que já não é mais o tempo de Deus para as nossas vidas. Existe um tempo em que a palavra diz que desde a fundação do mundo, o Senhor, Ele já estava lá. Ele já tinha te projetado no ventre da sua mãe. Todos os seus dias já estão contados. E Ele estará com você todos os dias até a consumação do século. Então, Ele já viu o nosso futuro. Ele está lá no nosso futuro. E Ele está nos conduzindo para este lugar. Mas quando eu me detenho no meu tempo, na minha dor, naquilo que me faz fracassar, naquilo que me remete aos meus traumas, naquilo em que faz a minha família duvidar ou ter qualquer chance de ter duplo pensamento, eu entro numa procrastinação. E essa procrastinação fez aquele povo no deserto ficar 40 anos rodando em círculo, até que eles entenderam que havia algo muito maior e melhor esperando por eles. Mas infelizmente, aquele tempo em que eles achavam que era bom. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Tem coisas que a gente acha que é bom, mas o Senhor tem coisas muito melhores. O Senhor, Ele tem coisas muito melhores para nós. O Senhor tem coisas muito maiores para a nossa casa. O Senhor tem coisas muito maiores para a nossa igreja. Então nós não devemos andar por circunstâncias. Nós não devemos andar por visão. Nós não devemos andar por vista. Nós precisamos juntar a nossa família e dizer: não procrastinaremos mais. Nós vamos avançar para o alvo. Nós vamos avançar para aquele que nos chamou e nos comissionou. E a glória do Senhor vai ser manifesta. Amém? Porque quando nós paramos, quando nós procrastinamos, entra a dúvida no nosso coração. E a dúvida é o maior inimigo da fé. A dúvida é a inimiga número 1 da fé. Porque o Senhor está dizendo: eu já fiz. Aí você está perguntando: mas como? Eu já quebrei. Ah, mas está se levantando. Eu já dei ordem, mas ainda continua acontecendo. Eu já falei que vai acontecer, mas Senhor, eu não estou vendo nada. Jesus, como é isso? O Senhor fala: eu já entreguei nas suas mãos. Não entregou, porque eu estou vendo tudo se andando, tudo acontecendo. O contrário. Irmãos, a dúvida faz com que a nossa família perca a fé na palavra de Deus. E onde há a presença de Deus, existem palavras sendo liberadas, e que foi o que o pastor Arley falou ainda há pouco. Decretos são liberados. Só que você está com o coração com tanta dúvida, você está tão duvidando, que você transborda isso para dentro do seu lar. E hoje, no culto da família, e não só hoje, mas em todos os dias, nós precisamos voltar a entender e a saber quem é o Deus que nós servimos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Porque precisamos estar firmes e convictos nas promessas do Senhor. São as promessas do Senhor que não falham. O homem vai falhar com você. O homem vai te abandonar. O homem vai mentir para você. O homem vai te trair, mas as promessas do Senhor jamais falharão. E é sobre elas que você precisa dar ordem para a sua alma, para que o seu espírito esteja forte, para que ele possa entender, para que a sua alma possa entender quem é que manda, quem é que é o dono, quem é que tem o governo, quem é aquele que tem o senhorio. E é um só, queridos, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje é uma noite de decidirmos a quem queremos servir. Aqui fala num contexto histórico ali na teologia, sobre a adoração àqueles deuses, sobre a dúvida no coração daquele povo. E eu quero trazer por analogia isso para nós. Só depende de nós, porque tudo está na nossa mente.
Tudo está na nossa mente. E isso não é uma palavra de autoajuda. Isso é uma palavra daquilo que Romanos 12 nos ensina, que nós devemos nos renovar pela renovação do nosso entendimento. Quando o inimigo ele quer travar uma luta travada contra você, ele primeiro paralisa, ele primeiro bloqueia a sua mente, a ponto de que você não consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, a ponto de que você é levado por vãs doutrinas, você é levado por conversações, você deixa de ter a essência do evangelho e passa a andar nos achismos, nos sofismas, naquilo que é teoria humana, e você vai passando a cada vez mais se afastar de Deus, e isso também vai trazendo consequências, e as consequências são frieza para a sua vida espiritual. As consequências são, você fica vulnerável a qualquer tempestade, a qualquer furacão, a qualquer coisa que venha para tirar o seu equilíbrio. E sabe, queridos, nós precisamos aprender que mesmo tendo a essência de Cristo, eu fico imaginando quando Jesus entrou ali, naquele lugar, e saiu chutando e quebrando aquelas mesas, abominando aquela venda, aquele comércio dentro do templo. Eu fico imaginando as pessoas olhando e falando, mas não é ele que prega, não é ele que fala, mas existe uma hora em que você precisa se posicionar para você guardar aquilo que o Senhor deu nas suas mãos, que é a sua família, que é a sua casa, que é os seus filhos, que é o seu marido, que é os seus pais, que é os seus irmãos. Você precisa se posicionar, porque o céu vai reagir de acordo com o seu posicionamento e não de acordo com o seu sensacionalismo. E não de acordo com regras terrenas, mas de acordo com o propósito que Deus já estabeleceu para a família. E a família não é uma instituição falida. A família é um milagre de Deus, que tem resistido dia após dia às investidas do diabo. A família é um projeto de Deus que permanecerá firme para aqueles que são fiéis e leais à palavra do Senhor, que não se venderão, que não se deixarão levar por palavras de convencimento e de doutrinas jurídicas e nem legislações que vêm para deturpar e mudar o que está escrito na palavra de Deus. Nós entendemos e respeitamos e amamos a todos, mas existe um Deus que requer de nós um posicionamento, assim como Ele fez quando Ele entrou naquele templo e sacudiu tudo e quebrou tudo para que a ordem voltasse. Se necessário for nessa noite, se posicione no mundo espiritual e diga: eu não abro mão daquilo que o Senhor me entregou, eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu, eu não abro mão daquilo que o Senhor já falou que vai fazer sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque, queridos, nós precisamos nos posicionar. O Senhor está esperando uma posição sua. E sabe, queridos, assim como Maria, quando ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela teve que enfrentar vários desafios. E um dos desafios foi enfrentar primeiro o seu noivo, dizer para ele ali o que ela estava carregando. Imagina naquela época, com aquelas regras, ela fez algo porque ela entendeu que desceria sobre ela o Espírito Santo de Deus e que o poder do Altíssimo iria se apropriar dela para que ela gerasse algo que aparentemente poderia ser a perca da reputação dela. Mas quando o Senhor escolhe uma mulher, quando o Senhor escolhe um homem, quando o Senhor escolhe uma família, há algo que Ele pede para que seja perdido. Porque todas as vezes que a gente perde algo, a gente abre espaço para aquilo que é necessário. Todas as vezes que você perde algo, você abre espaço para aquilo que é necessário. E Maria perdeu a sua reputação ali naquela época, muito pior do que hoje, porque era necessário que o Salvador do mundo viesse para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. Então talvez você está achando: eu perdi esse emprego, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu marido. Não, você não perdeu, você está abrindo mão. Você está perdendo para o Senhor, para algo que Ele está vendo como necessidade, para que depois você se manifeste em glória, levante a sua cabeça e edifique outras vidas. Ninguém perde no Senhor, ninguém perde estando em Deus. Tudo Deus tem um propósito. Só que, queridos, como eu disse, tudo está na nossa mente, e a nossa mente nos sabota dizendo que
somos fracassados, que somos perdedores, que somos frustrados. Ai, como eu estou frustrada, porque fulano fez isso. Ai, como eu estou chateada. Irmãos, nós precisamos acessar o lugar de descanso. E o lugar de descanso se chama oração, se chama busca, se chama jejum. Hoje você escolhe o quê? Adorar esse problema? Adorar essa perca temporária? Porque não há nada que o Senhor não restitui. E nada do que quando Ele trabalha, assim como Ele fez com Maria. Maria foi visitada e entendeu qual era o propósito e aceitou. E depois ela se tornou mãe de outros filhos, quando ela se deitou e desposou ali com seu esposo. Em tudo que Deus coloca as suas mãos, Ele faz multiplicar. Ele faz prosperar. Mas entenda o processo de Deus. O processo de Deus é algo que o homem tenta estudar. É algo que o homem tenta até estar passo a passo. Olha, primeiro você vai fazer... Não tem. Não existe. Não existe. Eu estava conversando com um grupo de oração que nós temos ali na academia essa semana. E as meninas estavam falando, eu estava ouvindo aquela música, quebra a minha vida e faz de novo. Eu não vou cantar isso não, Kelly, porque eu não quero que Deus quebre a minha vida. E aí, queridos, eu virei para elas e disse, nós cantando ou não cantando, quando Deus quer nos quebrar, Ele não pede licença. Ele chega e faz. Porque nós somos apenas vasos na mão do oleiro. E quando Ele vê que tem uma rachadura, Ele não pode nos deixar de qualquer jeito. Ele não pode pegar um remendo e colocar. Ele precisa trabalhar de forma perfeita. Porque nós estamos em busca de uma estatura perfeita em Deus. E é essa estatura que todas as vezes que for necessário, Ele pegar o vaso e cortar e quebrar e trabalhar, Ele vai fazer. Por quê, queridos? Porque Ele não vê o hoje. E é isso que a nossa mente tenta colocar. Hoje você está com essa dificuldade. Hoje você está passando essa agonia. Hoje você está passando essa aflição. Mas deixa eu te dizer, Deus não está vendo hoje não. Por isso que Ele não desiste de você. Por isso que Ele não abre mão de você. Ele vê você lá na frente, já cantando o hino da vitória. Ele vê você lá na frente com a sua família, dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece. E é nesses momentos, irmãos, que nós encontramos o descanso. Não é quando as coisas estão bem. Eu tenho aprendido que quando as coisas estão bem, nós precisamos realmente descer em jejum e oração. Porque ou estamos no deserto, ou estamos saindo do deserto. Ou estamos quase entrando no deserto. Não tem um cristão que não vá viver deserto. Agora, a forma como eu vou viver o deserto dirá qual é a confiança e a segurança que eu tenho em Deus, no Deus que eu sirvo. Então não desista de orar pela sua filha, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu emprego, não desista de orar pelo seu casamento, mas sobre tudo isso, não desista de buscar a presença. Porque é a presença que te preenche, é a presença que te conduz para um ambiente de descanso. Porque senão, queridos, você vai enlouquecer. Você vai sofrer tanto que você vai enlouquecer. Vai começar a vir a desesperança, vai começar a vir a ansiedade, vai começar a vir a falta de ar, os taquicardíacos, e você vai ficar à mercê das suas emoções. E o Senhor criou todas as coisas e disse para nós, domine sobre os animais e sobre todas as coisas. Nas suas mãos está o domínio de absolutamente todas as coisas. E eu estava conversando com elas ainda nesse momento, e usei de um exemplo que vi, um vídeo que eu vi essa semana, de um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, eles estudando o impacto na mente humana sobre o medo. E a Bíblia fala que o medo é o quê? É um espírito. O espírito do medo. E eles pegaram diversas crianças. Quem viu esse vídeo no Instagram? Uma universidade dos Estados Unidos. Pegaram várias crianças, colocaram numa sala e colocaram muitas cobras. Muitas cobras. Quem viu esse vídeo? Colocaram muitas cobras, muitas cobras. O pessoal que estava de fora olhando
começaram a se espantar, porque o adulto ele já tem as formações e as crenças de dor, de frustração, de tempestades não vencidas, e aquilo gera um medo. E as crianças não. As crianças, como a Bíblia diz, é na boca das crianças que está o perfeito louvor. A Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças, não é verdade? E ali, aquelas crianças estavam, e as cobras passavam por cima delas, e elas pegavam nas cobras, e elas pegavam na cabeça das cobras. É claro, né, irmãos? As cobras não eram peçonhentas, né, venenosas, e ali era só um estudo que estava sendo feito para comprovar de que a mente humana não nasceu com medo. E nós entendemos no livro do Gênesis, por que o homem sentiu medo? Por conta do pecado. Então, quando nós estamos no pecado, nós sentimos medo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos como aquelas crianças. Podem ter muitas cobras, um animal peçonhento, que eu particularmente tenho medo até de chegar perto, até no vidro. Eu tenho medo. Mas aquelas crianças estavam ali como nós precisamos ser quando estamos na presença de Deus. Nada pode tirar de nós o equilíbrio de confiar de que praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal e todo poder do maligno. Agora, querido, se o meu coração está sujo de pecado, se o meu coração está com falta de perdão, se o meu coração está com mágoas, com ressentimentos, se eu estou vivendo uma vida de qualquer jeito na presença do Senhor, eu preciso me preocupar mesmo. Por quê? Porque eu estou com legalidades. Mas se não, você só precisa crer que os dias bons e os dias maus, todos eles foi o Senhor quem os fez. E que Ele mesmo vai trazer todas as respostas que você precisa. Com essas respostas, o Senhor vai trazer livramento, o Senhor vai trazer escape, o Senhor vai trazer provisão, o Senhor vai trazer novidade de vida, o Senhor vai mudar sentenças, o Senhor vai mudar cativeiros, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Mas Ele só espera de mim e de você essa confiança. E se hoje você está aqui e ainda assim o seu coração se encontra em pecado, ainda se encontra sujo, Ele está aqui e Ele é fiel para nos livrar e nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz, queridos, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Você é livre. Não aceite condenação. Não aceite acusação. Eu achei muito interessante que um dos momentos do nosso seminário aqui, do pastor Marcelo, ele chamou à frente algumas pessoas que se sentiam culpadas por coisas que não tinham feito, mas que eram tão colocados sobre ela culpa, que ela não tinha mais prazer de viver, ela andava cabisbaixa, ela andava sem viver a vida. E nós percebemos que quando há uma voz de comando sobre principados e potestades nas regiões celestiais, o mundo espiritual precisa obedecer. E quantas vidas foram libertas aqui naquele dia? Por quê, queridos? Porque quando ele diz que não há culpa, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A culpa já estava ali na cruz do Calvário também. E você não tem que deixar com que isso transborde na sua casa, na sua família, porque você se vê em uma situação e se sente culpado. Nessa noite, se há alguém no nosso meio dessa forma, que o Espírito Santo de Deus visite você e que você receba a verdade de Cristo sobre a sua vida, a verdade da palavra sobre a sua vida, e que Ele faça morada no seu coração. Sabe, queridos, a família é um projeto de Deus, que Deus já estabeleceu desde a criação do mundo. Ele mesmo formou Adão e Eva. Ele os abençoou e fez com que eles se unissem. E deu uma ordem, que eles frutificassem. Então, quando nós nos unimos com o nosso cônjuge e frutificamos, nós estamos obedecendo a uma ordem que foi dada ali no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 28. Então, nós
entendemos que a partir dessa ordenança, o Senhor nos coloca em um lugar, em um lar, em uma casa, aonde só precisa reinar o amor, a segurança e o crescimento espiritual. Então saiba, queridos, nessa noite o Senhor está virando a chave, dentro da palavra dEle, que dentro da nossa casa só vai haver amor, segurança e crescimento espiritual. Ainda que para que isso aconteça, você precisa ter conversas difíceis, conversas de reconciliação, conversas de reconectar o coração, o seu coração como pai e mãe ao filho. E você, filho, reconectar o seu coração aos seus pais. É necessário que nós sabemos que a família é um dos alvos também mais atacados pelo inferno. E veja, eu não estou dizendo pessoas, eu estou dizendo inferno. Lembra de Daniel? Daniel, ele propôs em seu coração não se misturar e não se contaminar com as iguarias do rei. E ele fez ali um propósito e orou. E durante 21 dias ele orou e foi respondida a sua oração só no 21º dia. Mas o Senhor já tinha ouvido a sua oração desde o primeiro dia. Mas houve uma resistência das potestades nas regiões celestiais que impediram com que aquela bênção fosse entregue a Daniel. E sabe, irmãos, às vezes a sua casa não está sendo um lar de amor, um lar de segurança e um lar de crescimento espiritual, porque você tem orado, você tem até jejuado, você tem até lido a Bíblia, mas você tem sido tomado pela ansiedade, você tem sido tomada pela ansiedade, você não tem tido paciência de esperar o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Veja, o Senhor sempre fala conosco em números na Bíblia. Jonas ficou quantos dias no ventre da baleia? 3 dias. Quanto tempo aquele povo ficou andando no deserto? 40 anos. Sempre o Senhor traz isso para trazer para nós pedagogicamente que existe um processo em todas as coisas. Mas o processo depende dele? Não. O processo depende de nós. Quando nós estamos alinhados, ainda tem um outro obstáculo. A resistência no mundo espiritual. Daniel estava ali, Daniel estava se separando, Daniel estava se santificando. Deus respondeu no primeiro dia, mas ele só recebeu no 21º dia. Então nem sempre a culpa é sua, nem sempre você é a provocadora, o provocador da não resposta de Deus. Você só não pode deixar, como Efésios 6 nos ensina, de orar com humildade e persistentemente na presença do Senhor, porque o tempo da resposta é o tempo de Deus. Ele enviará, como ele fez com Daniel, ele enviará os anjos dele e dará ordens a eles, para que eles pelejem por nós. Só que o tempo não é nosso. Por isso que às vezes você fala assim: pastora, é tudo muito bonito. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, mas eu chego em casa, o ciclo se repete. Aí eu chego em casa, as coisas voltam tudo de novo. Eu estou na igreja, acontece tudo de novo. Mas, irmãos, o Senhor já liberou a sua bênção. O Senhor já liberou a sua vitória. Vamos nos forjar nesta noite. Vamos nos equipar com as ferramentas corretas para esperarmos o tempo de Deus. Entendendo que Ele já liberou uma palavra ao nosso respeito, ao nosso favor, a favor da nossa família, a favor da nossa casa. Vamos mudar a nossa mente, vamos tirar o pessimismo, vamos tirar a negatividade, vamos tirar a idolatria ao problema e vamos colocar Cristo no centro de todas as coisas, entendendo que Ele já ordenou a sua vitória. Irmãos, não tem absolutamente nada e nem ninguém que se levante contrário àquilo que Deus tem a favor da sua vida. A Bíblia nos diz isso claramente. Um exemplo disso é lá em Isaías 54. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós temos todas as garantias de promover um lar de amor, de segurança e de crescimento espiritual para os nossos filhos. E eu não estou dizendo, irmãos, de não vivermos adversidades. Tem gente aqui, assim como a voz que vos fala, que às vezes você já está virando PhD em lutas terríveis. Só que elas nunca vão parar, elas nunca vão acabar. A diferença é aonde nós estamos, naquele lugar de descanso, naquela confiança, naquela segurança. E às vezes a gente vê muitas pessoas
que ao invés de trazer ânimo para dentro da sua casa, aí começa a murmurar, aí começa a falar de quem está perseguindo, começa a meter o pau, desculpa a palavra, a expressão, começa a falar mal, começa, sabe, a colocar palavras malditas. Irmãos, quer confundir o inimigo? Abençoe, faça como a Bíblia te ensina, não tem nada a ver comigo, tem nada a ver comigo. A Bíblia que diz que você tem que amar os seus inimigos, e você tem que orar pelos que te... E não é só você, é quem persegue sua casa, quem persegue seus filhos. Às vezes tem aquele ciclo de amizade lá da faculdade, da escola, os amigos lá da vizinhança, que não largam o seu filho. Ao invés de você ficar maldizendo, liberando palavras, você é cristão. Você não tem que ficar liberando palavras de maldição. Olha, porque vai morrer, vai quebrar a perna, Deus vai entrar com juízo. Não, deixa isso com Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Você está querendo tomar o lugar de Deus, você não vai dar conta. Você não vai dar conta, primeiro, que as criaturas e as ovelhas não são suas. As pessoas são de Deus, as boas e as ruins, aquelas que estão sendo levadas pelo coração, pelo ódio, todas elas, Deus ama elas, todas elas, sem exceção. E nós queremos agir com a nossa justiça, quando a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós precisamos aprender, ainda que na dor, a amar essas pessoas e orar por elas. Experimenta começar a orar por esses amiguinhos aí da faculdade do seu filho. A orar por esses homens que têm circundado a sua filha, tentando conduzi-la para um lugar diferente. A essa situação, começa a orar. Fala, Senhor, entre eu e essa pessoa tem o sangue de Jesus. Senhor, mas será que o Senhor está fazendo? Será que o Senhor está realmente permitindo com que ela me persiga? Ou será que o Senhor está trabalhando em mim? Porque o Senhor quer me moldar. Será que o Senhor está forjando a minha casa para que eu seja, junto com os meus, como os valentes de Davi? Porque, irmãos, havia um propósito na vida de Saul ali, quando ele perseguiu Davi. Havia um propósito. E qual era aquele propósito? Tornar Davi um guerreiro. E, irmãos, é aquele lugar de descanso que a nossa mente precisa estar condicionada, que nós vamos entender que as lutas não vão nos matar, as lutas vão fazer de nós guerreiros e guerreiras, para que estejamos preparados para ajudar outros que estão enfraquecidos. Agora imagina, queridos, se nós começamos a agir diferente, nós não conseguimos trazer um lar de amor, de segurança e de crescimento espiritual, porque o maior exemplo está dentro de casa. E se seu filho vê você amaldiçoando, praguejando, e tem algo que o pastor Arley fala que eu acho muito interessante, nada pode mudar a essência de Cristo na sua vida. Eles podem, você não. Ah, mas eles estão falando. Eles podem, você não. Ah, mas eles estão fazendo. Eles fazem, mas você não. Porque você precisa saber quem é o Deus que você serve e quem você é nele. É essa segurança que a nossa casa e os nossos filhos precisam ter. Porque senão, queridos, qualquer vento, qualquer problema, qualquer furacão, tira eles da presença de Deus. E nós sabemos, irmãos, que, claro, existem situações e situações, né? Infelizmente, os nossos filhos têm escolhas que nem sempre são as que nós desejamos que eles tenham. Mas eles também estão na mão do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer que aqueles que são de Cristo, o inimigo não os arrebatará das suas mãos. Então, só é um tempo, só é um momento. E esse tempo e esse momento já está se findando. Porque o Senhor vai trazer para o centro da vontade dEle. E vai colocar toda a sua casa em ordem. Você crê? Eu creio. Hoje, nós vamos entender, aqui caminhando já para o fim, quais são esses períodos que rondam a nossa família. E que se nós estivermos nesse lugar de descanso, e se nós estivermos usando as armas certas, inclusive, irmãos, amando os inimigos e orando pelos que nos perseguem, liberando perdão todos os dias, clamando pelo sangue todo momento, nós vamos vencer. Porque é um conjunto de coisas. Às vezes eu estou orando, mas estou com o coração totalmente envenenado. Às vezes eu estou orando, mas eu estou com a minha língua jogando fora toda a oração que eu estou fazendo, falando, né, espraguejando, murmurando, reclamando. Então é um conjunto, e nesse conjunto o Senhor traz descanso para as nossas almas. Olha,
uma das coisas que nós vemos quando isso acontece. Você já percebeu quando uma pessoa está doente? Ela não consegue se expressar direito. O médico chega para ela e fala assim, mas aonde está doendo? Aí ela vai falar, é aqui. Mas o médico fala, na coxa. Está doendo na minha coxa. E aí a pessoa não consegue dizer exatamente que não é bem na coxa. É em cima do joelho, na cartilagem do joelho. E aí precisa fazer o quê? Exames. Para saber exatamente aonde está a dor. E sabe o que é o exame que precisa estar constantemente dentro da nossa casa? É o diálogo. Porque quando nós entramos em situações difíceis, quando nós estamos em conflito, primeiro com nós mesmos, ou conflitos, nós temos 3 conflitos. Conflito de nós com nós mesmos, conflitos que nós temos com a criação dos nossos filhos. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, criar filho é fácil? Ou só lá em casa que é difícil? Criar filho não é fácil. É um conflito. Se não for a sabedoria que vem do alto, né? Porque eu nunca fui mãe antes. Vocês já foram pais e mães antes? Eu nunca fui, nós estamos aprendendo. Mas tem coisas também que a gente vê neles que foi a gente, não é verdade? E aí quando a gente vê coisa da gente, a gente, opa, Senhor, me perdoa, né? Porque eu falava assim, fazia assim com a minha mãe. É assim, irmãos? Acontece, mas acontece. Vamos continuar a prosa. E a falta de diálogo traz os conflitos externos para dentro de casa. E quando eu não sei separar os conflitos externos de dentro de casa, eu desconto nos meus entes queridos a minha dor, a minha frustração, as minhas indignações. E isso não faz com que eu tenha lucidez, racionalidade para conversar, para expor. Ainda que sejam coisas ruins. Olha, eu estou muito com raiva. Eu estou irada, estou com raiva, estou com ódio. Porque, irmãos, o pecado não é você falar o que você está sentindo. O pecado é você não corrigir o que você está sentindo. Falar, você precisa falar para você ser curado. Muita gente não fala e morre. Porque o que a sua boca não fala, o seu corpo reproduz depois em uma doença. E hoje, então, nós temos visto muitas doenças e enfermidades muito sérias, porque a pessoa se calou. Eu declarei, irmãos, hoje de manhã nós tivemos aqui uma irmã, e ela me autorizou a falar isso. Ela está numa cadeira de rodas, ela está toda entrevada, porque ela passou por muitas situações, muitos abusos psicológicos, físicos. Ela era uma ministra da classe infantil. E quando ela mais precisou, a igreja abandonou ela. E hoje, ela veio, porque a sobrinha dela me procurou no terça delas, e eu falei, irmã, nós vamos desafiar o Deus que pode todas as coisas. Eu creio que essa sua tia vai ser curada. Quando ela começar a pôr para fora tudo que ela está sentindo. E não é com palavras bonitas, porque quando você está dolorido, você fala, ai, está doendo, ou você grita. Eu grito, eu já grito antes de chegar. Você grita? Eu grito. Então tem horas que você tem que deixar, porque às vezes, como corpo, a gente vai ser só o ouvido. Sabia que às vezes da parte do corpo de Cristo você vai ser o ouvido? De ouvir. E é ouvir, irmãos, ouvir. Sem julgar, sem condenar, ouvir. E aí ela veio, ela obedeceu e veio hoje de manhã. E eu falei para ela, a senhora ainda vai pegar esse microfone e a senhora vai testemunhar aqui, a senhora vai levantar dessa cadeira, a senhora vai sair do SAR, e quando a senhora sair, a senhora não vai perder um culto e nós vamos trabalhar com a senhora. A senhora aceita? Ela falou, eu aceito. Se eu conseguir fazer isso, pastora, eu vou congregar e ficar firme com o Senhor de novo. Irmãos, eu peço a você, que a Bíblia diz que nós precisamos carregar o fardo uns dos outros. Nos ajude em oração por essa senhora, porque eu creio que ela vai se levantar dessa cadeira de rodas. Irmãos, é nítido. O Sara está dando um diagnóstico que não tem nada a ver. E eles falaram, é estranho, é mais de cunho emocional. E eu falei, isso que você está passando, isso que você está vivendo, que a senhora está vivendo, é temporário e é passageiro. Mas até hoje fez arruaça na vida da senhora. Mas a partir de amanhã, a senhora já vai levantar diferente naquele lugar. A senhora já vai para as terapias diferentes. E nós vamos ver, irmãs, ela aqui, irmãos, ela aqui, testemunhando do que Deus vai fazer. Porque ainda há vida sobre aquela vida. Ainda há cura sobre aquela palavra que foi liberada sobre a vida dela. Ainda há, nós renunciamos e denunciamos no mundo espiritual tudo aquilo que veio. E na hora de sermos família, não fomos. E eu me representei e pedi perdão a ela como igreja.
Perdoa a igreja. Perdoa, amada, a igreja. Nós estamos aqui para te amar. Irmãos, e ela saiu toda alegre. E olha, quando Deus faz a obra para alcançar todos da nossa família. E veio trazê-la o irmão dela. O irmão dela, violinista, a família toda de pastores. Pastores que foram fundadores de igreja aqui, que eu não vou dizer qual. Fundadores de igreja aqui de muitos anos. Mas que abandonaram os soldados feridos. Aí eu falo com você, igreja. É sermos igreja? É sermos família? Não. O Senhor espera de nós um posicionamento diferente. E quando nós estávamos orando ali, eu por ela e junto com a cuidadora dela, ele entrou. E eu falei, nós vamos fazer um churrasco. E o senhor vai tocar violino. E o senhor ainda vai vir tocar no louvor. Ela vai testemunhar, o senhor vai tocar violino no louvor. Ele chorou, irmãos. Sabe por quê? Desviado. Por tudo que viu fazerem com a irmã dele. Justifica? Não justifica. Porque nós servimos a Deus, não podemos desfocar dele. Mas, irmãos, tem horas que as pessoas só precisam de ser abraçadas. Tem hora que as pessoas só precisam ser amadas. E assim a gente estende para a nossa casa. Esse amor, esse carinho, esse diálogo. Então o diálogo, ele traz unidade. E a unidade faz com que a dor do outro seja a minha dor. Então eu deixo de ter o meu dedo apontador, acusador, para ter o meu abraço que acolhe. O meu abraço que ajuda, o meu abraço que direciona. Um outro ponto, e aí você pode ver lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E toda cidade ou casa que estiver dividida contra si mesma não subsistirá. Por que muita gente olha e fala assim, nossa, mas fazem contra a sua família, Silvana, contra a sua família, Rosângela, e vocês estão firmes, sabe por quê? Porque há unidade, e quando há unidade, a casa, ela vence, ela prossegue, ela prospera. Quando não há unidade, a casa quebra, divide, há problemas. Sabe, irmãos, invista em diálogo, na escuta e no respeito, no ouvir, no carinho de escutar. Invista em compartilhar com a sua família conversas, em oração. Compartilhe momentos e tornem cada dia mais a aliança familiar de vocês inquebrável. Igreja passa, parentes passam, mas pais e filhos não passam. É paz para toda a vida. Casamento é até que a morte separe. Fortaleça a sua aliança hoje. Estabeleça unidade dentro da sua casa hoje por meio do diálogo. Uma outra questão que influencia muito é a negatividade que o mundo traz. A sociedade nos traz valores e traz pensamentos dúbeis contra os princípios bíblicos. Contra aquilo que vem trazer a relativização da moral. Eu não estou falando de perdão de pecados. Eu estou dizendo sobre a relativização da moralidade, dos princípios bíblicos. Tem pessoas que fazem de tudo para aceitarem uma situação que o Senhor não está aceitando. Então, irmãos, nós não podemos ser omissos. Nós precisamos entender que esses ataques às instituições familiares é um consumo excessivo de conteúdo que tem nos deixado confusos, perdidos, cansados, desgastados. Tem gente que não tem mais tolerância. Tem gente que fala assim, cansei. Quer saber de uma coisa? Eu abro mão, porque cansei. Porque é tanto telefone, é tanto programa, é tanta televisão, é tanta amizade, que não tem as fontes limpas, mas que tem fontes malignas, que ao invés de te fortalecer, te leva para um lugar de cansaço, de desgaste. Por quê, irmãos? Porque o fácil não é o que é certo. E as pessoas querem orientar o que é mais fácil. Foge do problema, foge da dor, foge do tratamento, foge daquilo que te causa pressão. Não, irmãos, nós precisamos ser postos à prova. Nós precisamos estar no prumo. Nós precisamos cumprir as disciplinas que a Bíblia nos dá, já que não temos disciplina em orarmos, em jejuarmos, em lermos a Bíblia. Então, quando isso vem, nós não podemos nos confundir. Nós não podemos estar vulneráveis às vozes que dizem assim, abre mão, separa, é melhor separar. Quer saber de uma coisa? Essa pessoa não tem jeito não, separa. Quer saber de uma coisa? Já tentou demais. Não, irmãos, nós precisamos viver o que a Bíblia diz. Nós precisamos praticar o que a Bíblia fala. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento. Nós precisamos proteger o nosso lar, nós precisamos filtrar o que entra dentro da nossa casa, nós precisamos estar atentos nas nossas redes sociais, nas amizades, nós precisamos estar atentos aos ensinamentos que desviam a nossa mente das verdades de Cristo, daquilo que vem do alto. Nós precisamos estar com o nosso filtro bem limpo, com a nossa fonte bem límpida. Para quê? Para que a fonte inesgotável jorre dentro de nós e traga a resposta. Outro ponto, queridos, o orgulho e a falta de perdão. Quantos lares, quantas amizades, quantos relacionamentos foram destruídos porque alguém não quis dar o braço a torcer? Quantas pessoas entram em discussões e criam barreiras intransponíveis porque o orgulho impede que as feridas sejam curadas? Quantas pessoas não voltam para pedir perdão porque criaram barreiras tão grandes? Porque o orgulho não permite que elas reconheçam que estavam erradas. Mas existe um Deus que diz que Ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, assim como Maria, no mesmo contexto que começamos, ela foi humilde em aceitar aquela missão, mas ela também foi obediente. Você também precisa ser obediente ao que Deus te ordena. E o livro de Efésios nos ensina que antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O perdão na vida de um cristão, de uma cristã, é essencial para manter a nossa família unida. O perdão é aquilo que afasta as mágoas de serem acumuladas dentro da alma, no coração. Em Cristo, nós somos sempre chamados para perdoar e para recomeçar. E recomeço é quantas vezes forem necessárias. Preste atenção, irmãos, o Senhor formou o mundo e tudo que nele há durante 7 dias. E no 8º dia Ele recomeçou. Então, pode ser que você já esteja aí na 5ª vez que você está recomeçando, na 6ª vez, mas ainda não chegou o tempo do fim. O Senhor ainda não disse para você, para de recomeçar. O Senhor, Ele recomeça conosco todas as vezes que nós nos achegamos a Ele. A Bíblia vai dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E quantas pessoas estão sendo lançadas fora do seu coração? Você condena pecados, mas você é um homicida. Você tem matado pessoas dentro de você. Você tem matado pessoas dentro da sua mente. Você tem matado pessoas e você tem ainda orgulho de dizer: essa pessoa para mim nem existe mais. Irmãos, como que o Senhor deve olhar? Deve olhar e falar assim: se eu te matasse agora, porque a Bíblia diz que aquele que não tem que pensa que não ter pecado, já está pecando. Imagina, irmãos, a única coisa que difere a gente dos nossos irmãos são que os pecados são diferentes. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E quando nós estamos nessa condição de humildade, de obediência a Deus, nós baixamos a crista da religiosidade e dizemos assim: poderia ser eu, poderia ser o meu filho, poderia ser a minha filha. E se fosse alguém da sua casa, como você agiria? Você lançaria fora? Alguns sim têm feito isso. Por quê? Porque não têm tido mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E isso, irmãos, nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos enfraquecendo. Nós vamos esfriando. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, 127, versículo de número 1: se o Senhor não edificar a nossa casa, nós vamos trabalhar em vão. E quando nós estamos frios em Deus, nós não temos prazer de fazer o que Ele manda. Porque o que Ele manda não é agradável, mas traz vida. É a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é. Mas o que Ele manda a gente fazer nem sempre é agradável. Nem sempre é confortável. Me diga, se você dá a sua cara a tapa, é confortável? Você ir lá no inimigo que você está sabendo que você está te perseguindo e reconhecer e pedir perdão, porque a Bíblia diz que não é ele que tem que te pedir perdão, é quem se sente ofendido que tem que ir pedir perdão. Isso é confortável, queridos? Não é. Então, quando as ordenanças do Senhor nos tira da zona de conforto, tira a nossa vida
do paralelo de estarmos no nosso mundo, e isso não é confortável. Mas eu quero dizer para vocês, se o Senhor não edificar a casa, você pode trabalhar, você pode juntar riquezas, e assim, irmãos, quando chegar o fim dos nossos dias, porque o Salomão nos ensinou, vaidade, tudo é vaidade. Quando nós convivemos, e principalmente aqueles aqui que cuidam de pessoas doentes. Quem já teve experiência dentro da sua casa, e eu já tive, que você vê como é deprimente um ser humano acabar em cima de uma cama, definhando, dependendo das pessoas até para suas necessidades, que nem piscar o olho dava mais conta. Você para e pensa assim, será que eu preciso esperar chegar a essa condição para eu me reconciliar primeiro com Cristo e depois com os meus irmãos? Não preciso, irmãos. Quem quer brigar, brigue sozinho. Quem quer ficar com raiva, fique com raiva sozinho. Quem quer se degladiar, se degladeie sozinho. A partir de hoje, você vai privar a sua mente de tudo aquilo que te rouba a sua saúde espiritual. Não espere, irmãos, uma grande situação difícil na sua vida para você se consertar. Não espere, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E sabe, como vamos vencer juntos e fortalecer a nossa família? Nós precisamos orar e buscar a Deus como família. É na oração que todas as armas serão polidas, fortalezas serão destruídas, e o seu espírito estará forte. Você terá discernimento para responder. É vivendo o amor e o respeito que você vai atrair, acessar o coração de Deus. É você estabelecendo princípios sólidos que você vai desfazer essas malignidades. E é você entendendo que a sua casa pertence ao Senhor. E se sua casa pertence ao Senhor, cuide dela não como sendo sua, mas sendo como algo emprestado, do qual você precisará prestar contas. Sabe, queridos, eu trabalho num setor em que há auditoria. E eu tenho que prestar contas de tudo, absolutamente tudo, sem reclamar, caladinha. E se faltar uma coisa, eu tenho que repor, eu tenho que restituir. Assim é a nossa casa. A nossa casa pertence ao Senhor, não é nossa. E nós prestaremos contas, não somente daquilo, porque a Bíblia diz que até das nossas palavras nós vamos prestar contas. Então, a partir de hoje, comece a se policiar com aquilo que você tem falado, direcionando para o seu filho, com aquilo que você tem falado, direcionando para o seu marido. Ah, esse traste, esse homem é um moco, essa menina é uma lerda, é uma preguiçosa. Ah, essa menina só sabe comer, é uma gorda. Cuidado, queridos, nós vamos prestar contas das nossas palavras. Cuidado, cuidado com a mão que levanta, não para abençoar, mas para bater, de uma forma que você está escondendo os seus problemas no problema dos seus filhos. Você está descontando neles a sua raiva, a sua indignação de ser frustrado justamente na criação deles, porque você não deu conta. E aí eles estão sendo o resultado daquilo que foi omissão sua, e agora você está querendo descontar neles aquilo que é responsabilidade sua. Porque lembra das crianças com as cobras? Eles não sabem, eles só são repetição daquilo que eles veem como exemplo. E se não é culpa nossa, nós precisamos dizer: Senhor, aonde o inimigo achou brecha, aonde ele achou legalidade, aonde está essa iniquidade na minha família, na minha casa, eu repreendo e eu rejeito hoje na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos amar a Cristo, entendendo, irmãos, que depois de tudo isso, depois de tendo feito tudo isso, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar, esperando nele, porque a Bíblia vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão e não se correrão e não se cansarão, voarão como águias. Aqueles que esperam no Senhor, espera pois no Senhor. Você tem esperado em quem? Você tem esperado na justiça do homem? E mesmo que você esteja esperando nessa justiça, hoje eu declaro que a vitória já é sua, a sentença vai sair ao seu favor.
Você está com um processo, tudo bem, o processo vai sair em seu favor, porque Deus, Ele não brinca de ser Deus, e Ele protege os pequeninos dEle. Mas se você está esperando em Deus, se esse processo está doloroso, se você não está vendo e cada dia as coisas estão piorando, continua esperando nele, porque como Ele falou com Jó, como Jó falou para ele, eu sei em quem eu tenho crido, e por fim o meu Deus se levantará por mim, em meu favor. Nessa noite o Senhor está nos dizendo, Ele está se levantando em nosso favor. E hoje o de repente de Deus chegou na minha casa. Hoje o de repente de Deus chegou na minha família. E eu declaro, viveremos dias de bênção. Eu declaro, viveremos dias de alegria. Eu declaro, viveremos dias de abundância. Eu declaro, viveremos dias de provisão. Eu declaro, viveremos dias de portas abertas. Eu declaro que viveremos o sobrenatural de Deus. Eu declaro que toda maldição que veio contra a sua casa, o Senhor está transformando em bênção nessa noite. Toda palavra que veio contrária ao seu filho, à sua filha, eles vão ser doutores neste lugar, nessa cidade. O Senhor está entregando lugares de governo para os nossos filhos. O Senhor está trazendo riquezas. O Senhor está trazendo o dom da ciência. Os nossos filhos serão os mais inteligentes, serão os mais bem posicionados. Os nossos filhos terão para dar e não para tomar emprestado. Os nossos filhos conhecerão a um Deus fiel, a um Deus que livra na cova dos leões. Os nossos filhos conhecerão a um Deus que exalta o humilhado, mas que abate o exaltado. O nosso Deus conheceu, nossos filhos conhecerão um Deus que peleja as nossas guerras, que luta as nossas batalhas e que nos dá vitória. O nosso Deus, ainda essa semana, ainda no final dessa semana, aliás, ainda no final desse mês de fevereiro, o Senhor vai fazer algo diferente na vida de algumas pessoas aqui. E eu já recebo essa palavra sobre a minha família. Ainda nessa semana nós veremos o livramento do Senhor. E nessa noite o Senhor está visitando de uma forma sobrenatural algumas famílias neste lugar. E eu quero dizer que esta é a hora que o Senhor vai trazer mudança. Recarabachou canto, recarabaxéria. E o Senhor te diz assim: filha, eu te trouxe a este lugar porque o Senhor muda uma sentença. O Senhor visita a tua vida nesta noite. E o Senhor te diz assim: acaso eu não te escolhi, não te separei desde o ventre da tua mãe? Requetarabachou canto recarabachai. Eu te digo assim: eu desfaço agora algo que veio contrário à tua vida. Tu viverás e tu verás, recatarabachou canto recarabachérias, o meu livramento. Eu te digo assim: eu visito a tua casa agora, eu visito aquele quarto agora, eu rejeito e repreendo agora tudo aquilo que foi lançado no mundo físico e no mundo espiritual contra a tua vida, contra a tua saúde. Requetarabachou canto recarabachai. Eu derramo sobre a tua vida nesta noite saúde, saúde, saúde. Eu te digo assim: não morrerá, mas viverá, porque eu te trouxe a este lugar nesta noite para te curar de dentro para fora. Eu te digo assim: filha, requetarabachou canto recarabachai, pode fazer prova de mim, requetarabachou, porque hoje eu abro as janelas e as portas e as comportas do céu. Eu te digo assim: eu tiro todo o peso, eu tiro todo o cansaço, eu tiro todo o fardo agora, eu tiro, eu quebro agora toda a canga, eu despedaço agora todo o jugo. Requetarabachou canto recarabachai. E te digo assim: restaurarei, restaurarei, porque tu fostes plantando as tuas sementes com lágrimas, e tu voltarás colhendo com seus molhos de alegria. Requetarabachou canto recarabachai. Nessa noite o Senhor passeia no nosso meio. Nessa noite o Senhor derrama vida sobre a nossa vida, e você não vai parar, e você não vai parar, e você não vai parar.
O Senhor vai te levantar nessa semana e você vai marchar. Você vai marchar dentro daquela casa. Você vai marchar com autoridade e você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Na minha casa quem manda é o Senhor. Na minha vida quem manda é o Senhor. Requetarabachou canturecarabachérias. Há uma ordem agora que está sendo liberada dentro da sua casa. Há uma palavra agora que está sendo liberada dentro daquela casa. Não vai resistir. Hoje é o último dia, porque o Senhor está abrindo os céus neste lugar. Hoje é o último dia da tua vergonha. Requetarabachou canturecarabachai, porque a bondade te seguirá. O Senhor diz assim: filha, como o Senhor te ama. E o Senhor vai te surpreender esse ano. O Senhor, Ele te abraça nessa noite, porque você tem se sentido muito sozinha e você não tem aguentado a solidão. Mas o Senhor nessa noite, Ele te abraça e Ele te diz: você não é só, você não está só. O Senhor visita agora os seus hormônios e Ele repreende agora toda depressão. Requetarabachou canto recarabachai. Toda depressão que estava sondando, tentando te paralisar, tentando roubar a sua vida. Agora, igreja, estenda suas mãos para cá. Todo espírito da morte agora eu rejeito na autoridade cá no nome de Jesus, porque ela não vai morrer, ela vai viver, porque há um decreto de vida. Requetarabachou canto recarabachérias, rechecanto recarabachai, e ela vai experimentar da bondade do Senhor. O Senhor te diz assim: eu contemplo, eu faço e eu vou te entregar. O Senhor visita a tua vida emocional. O Senhor visita a tua vida sentimental nesta noite, mulher. E o Senhor te diz assim: conta tu os dias, porque eu vou te dar um sinal de que recarabachou canto recarabachérias. Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o terrível na tua vida. Eu sou o terrível na tua vida. E eu vou trazer, e tu vais ser feliz. Assim diz o Senhor. Aleluia. O Senhor diz assim nesta noite, que você viveu de felicidade até hoje, mas o Senhor está trazendo a alegria do Senhor, que é a sua força. É a alegria do Senhor que é a sua força. Pastora, mas eu vou voltar e as coisas vão estar todas iguais. Não importa, pelos olhos da fé, nessa noite o Senhor está fazendo o inimaginável pela sua vida. Agora, queridos, às vezes nós paramos e ainda duvidamos. É contigo, crente. É contigo. Eu creio. Quem crê que essa semana o Senhor vai fazer? Acabou. Acabou. Diga comigo assim: acabou. 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 Acabou, queridos. Acabou. Você vai ver, esses bancos aqui, eles vão se encher. Não é só de pessoas lá de fora. Esses bancos vão se encher da sua casa, dos seus filhos, daqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Eles vão retornar para a presença. Você vai ser mãe de filhos. Pessoas aqui vão se casar. Esse ano de 2025 é o ano do aceleramento. E o Senhor está colocando tudo em ordem. Se preocupa não. Não procura, você só precisa de uma coisa: não procurar entender. Não procure entender Deus. A Bíblia diz: Ele faz a ferida e Ele liga. Ele faz a bagunça e Ele mesmo arruma. Ele sabe por que está fazendo tudo. Ele sabe por que está bagunçando tudo. Ele sabe por que está tirando tudo do lugar. Porque quando Ele colocar, Ele vai confundir os religiosos. Ele vai confundir os teus inimigos. Ele vai confundir a sua mente. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus.
e glorifique ao Senhor com palavras de adoração. A equipe de louvor vai ministrar um pedaço desse hino. E você tem a oportunidade de glorificar. A atmosfera deste lugar já mudou. A glória do Senhor, o peso da glória de Deus está aqui. Comece a adorar, comece a bendizer aquele que vive, aquele que reina. Comece aí, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Adore ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Entregue tudo a Ele. A vontade me seguirá. Me seguirá, Senhor, mais forte. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Diga pro inferno ouvir. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Aleluia! Entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir aquele que vive, aquele que reina, aquele que é maior do que todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus.